Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos ver o que são pseudoclasses e pseudoelementos e como nós podemos utilizá-los para criar regras CSS e assim alterar a aparência do nosso site. Vamos lá. Então, são similares à classe CSS, as pseudoclasses, só que elas não estão especificadas na marcação, ou seja, no HTML que você escreve. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma árvore representando o conteúdo HTML de um site. E, por exemplo, aqui eu não tenho nenhuma tag, nenhuma marcação indicando que um link foi visitado. E a gente tem uma pseudoclasse para isso, como a gente vai ver mais à frente. Além disso, pseudoclasses podem ser dinâmicas, elas podem mudar de acordo com a interação do usuário com o documento. E o que marca no CSS, o que mostra que você está trabalhando com a pseudoclasse, é que elas começam com 2 pontos. A gente vai ver em breve alguma delas e alguns exemplos práticos. Então aqui temos talvez as mais famosas pseudoclasses que estão presentes desde o CSS1. Tá? 2 pontos active, que mostra quando um link é clincado, é nesse momento que ela está ativa. Hover, quando você bota o cursor em cima de um elemento, não necessariamente um link, mas qualquer elemento, ele ativa essa classe Hover. Visited, essa é para links, quando você... Normalmente o navegador deixa o link é azul e quando é visitado é roxo. Então, você pode alterar a cor disso com o visited, não só com outras coisas, mas usando a pseudoclasse visited. E tem também focus, que é quando um elemento recebe o foco, por exemplo, um input de formulário HTML, quando você clica nele ele recebe o foco, essa pseudoclasse é ativada. Então vamos agora dar uma olhada em um exemplo prático aplicando pseudoclasses. Então aqui eu tenho 4 regras, todas elas aplicadas em elementos LI, mudando apenas a pseudoclasse. Eu tenho first child, enésimo child, passando 2n, enésimo child, passando 3n, e last child. E vamos ver como essas regras são aplicadas no nosso exemplo. Então considere aqui que eu tenho uma lista não ordenada de itens, e o primeiro item, primeiro parágrafo, primeiro item tem o texto primeiro item. Logo, ele vai ser afetado pela primeira regra, já que essas pseudoclasses elas consideram um grupo de irmão, a posição de um elemento entre o grupo de irmão. E esse primeiro item é o primeiro filho, é o LI, que é o primeiro filho. Então, por isso, ele vai ter a fonte vermelha. Agora eu tenho um segundo item e como ele vai ser afetado pela enésimo child 2n, que isso quer dizer o quê? Os filhos que são pares. Existe uma maneira, várias maneiras de você combinar esse parâmetro, pegar ímpar, pegar par e outras possibilidades. Você pode olhar na referência da Mozilla.org, por exemplo, e outras fontes. Mas nesse caso ele vai pegar os pares. Logo, o background desse cara vai ser verde, a fonte continua sendo preta porque ele não é afetado por outra regra. O terceiro parágrafo, então, aparece e ele vai ser afetado pela terceira regra. Essa é mais fácil de entender, porque quando você passa apenas o número, você está dizendo é o filho da posição 3. Nesse caso, podia ser 7, 5, 2. Então, nesse caso, ele vai ter a cor laranja, porque ele vai ser afetado somente por essa terceira regra. E o quarto e último item, ele vai ser afetado pela última regra, LI, last child, porque ele é o LI que é o último filho entre os irmãos, porém ele também vai ser afetado pelo LI, enésimo child 2n, porque como eu falei, isso pega todos os pares. Então, acho que deu para entender aqui a lógica, apenas esse enésimo child que te dá mais opções, então vale a pena conferir as outras opções na referência do Mozilla. Então, o nosso último item ficaria assim, cor azul, background verde. Então, você pode ver todas as pseudoclasses aqui, são várias, e isso vai te dar mais opções. Agora nós vamos falar de pseudoelementos. E assim como as pseudoclasses, elas combinam com elementos que não estão na marcação, certo? E aí eles permitem selecionar certo tipo de conteúdo que não existem elementos específicos para eles. A gente vai entender melhor com os exemplos. Então, aqui para um exemplo, por exemplo, eu tenho essas regras são essas duas pseudo-elementos são bem intuitivos.
eu estou aqui, ó, tem um parágrafo, dois pontos, que é o que mostra que é um pseudo-elemento, first letter. Acho que você já consegue entender em quem que vai ser aplicado. E tem um dois pontos, first line. Então vamos ver o exemplo. É um parágrafo, ó. Confira aí que eu tenho um você, quebra de linha, pode utilizar apenas pseudo-elementos em um seletor, e aí ele vai ser afetado pelos dois. A primeira letra vai ter uma fonte 200% maior, e a primeira linha vai estar em itálico. E seria algo assim. Veja que é só você que é afetada, a palavra você, porque eu coloquei uma quebra de linha. Então, naturalmente, a primeira linha virou só uma palavra. E aí ela tem um V maior, porque é a primeira letra. Então, veja que não tem nada no código HTML que diga que o V é a primeira letra e que diga que a primeira linha termina em você. E tem essa informação clara. Mas usando pseudo-elementos, você consegue aplicar essas regras e alterar esses elementos, mesmo sem essa informação no HTML. O segundo parágrafo é bem similar. Tem um BR ali, fazendo que uma palavra vire só a primeira letra. Então, as duas regras afetam esse cara também. Vai estar o ele maiúsculo, quer dizer, o é de ele com uma fonte 200% maior e a palavra ele toda em itálica, porque ela é a primeira linha. Então, são dois pseudo-elementos aqui que eu trouxe para você. Então, pessoal, dando continuidade aqui, vamos ver outro exemplo de elementos, agora aplicados na tag A, que é a tag que coloca os links. Eu tenho o pseudo-elemento before, after. E essa terceira regra também é o pseudo-elemento after, mas aplicado apenas em links que iniciam com http //. Então, vamos para o nosso exemplo. Eu tenho um link, como é um link comum, mas que o href não tem http //, ele vai ser afetado somente pelas duas primeiras regras. E o que acontece é que ele adiciona um conteúdo before, e que conteúdo que está especificado dentro na propriedade content, então ele vai ganhar um colchete abrindo e adiciona conteúdo depois, usando o colchete fechando. Então ele vai ter essa aparência. Então esse pseudo-elemento, esses dois, são usados para adicionar conteúdo nos elementos que eles são alvo, certo? Esse conteúdo não fica disponível no HTML. O nosso segundo link é a mesma coisa, o mesmo padrão, então vai ficar link entre colchetes. E por fim eu tenho um terceiro link, e esse tem um atributo href com http //. Logo, ele vai ser afetado pelas duas primeiras e também pela terceira. Veja que eu coloquei um parênteses também fechando na terceira regra, porque como ela vai entrar em conflito com a segunda, se eu não colocasse, ele ia ganhar o parênteses, mas ia ficar colado. Então, ele vai terminar com essa aparência aqui, porque vai ser afetado pelas três regras. Então, esses são alguns pseudo-elementos. A lista completa de pseudo-elementos disponível no CSS3 está aqui. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e peço para que continue assistindo essa série de vídeos. E o próximo assunto é muito interessante, que é o efeito em cascata. Então, até a próxima e sigam acompanhando essa série de vídeos.